Boa noite. Vamos iniciar já já a nossa primeira live do ano. Boa noite, Juliana. Já já estaremos conversando. Estamos aqui em pleno mês de janeiro, iniciando as nossas conversas sobre educação. Afinal de contas, né? Estamos todas e todos aqui para pensar a educação infantil. Isso é muito importante. Sejam todos e todas bem-vindos. O Abaetê, nesse ano de 2021, está com muitos projetos, né? Temos algumas novidades. Eu vou contar uma novidadezinha para vocês, mas só no final dessa nossa conversa de hoje, porque eu quero manter todos curiosos. E hoje é um dia muito especial, dia 13 de janeiro de 2021, porque o Abaetê está iniciando neste ano a sua temporada de lives, né? A gente quer agradecer a todos que nos acompanham, que nos incentivam muito, né? A fazer, né? A estar nesse movimento, porque afinal de contas isso também é muito bom para a gente. Trocar ideias, conversar um pouco com vocês, falar um pouco do nosso trabalho, saber o que vocês desejam, tudo isso é muito importante para a gente. Eu queria que vocês me dissessem se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, se está tudo ok aí, imagem e som, porque a gente continua nesse movimento, né, de cuidar desse lugar aqui tecnológico. Tá tudo bem com o som? Tá tudo bem com a imagem? Bom, nós gostaríamos também de dizer para vocês... outra coisa. Não se espantem quando eu digo nós, tá? Porque, para quem não conhece, o Abaetê, Círculos de Formação, é formado por duas parceiras profissionais da educação, eu, Carla Andréia Corrêa, e minha parceirona Fabiana Najib, né? Nós duas criamos o Abaetê para pensar a formação de professores e demais profissionais da educação infantil dentro de um contexto ligado à arte, à formação estética, entendendo que essas relações entre a arte, a educação estética e a formação de professores da infância fazem, esse entrelaçamento faz uma trajetória para uma educação infantil, não só de qualidade, mas de qualidade nas relações, de qualidade nesse encontro, né? Entendemos a educação como um grande encontro. E esse encontro com a criança é um dos encontros mais mágicos que nós podemos ter em nossa vida. Então, para quem não conhece, né, nós envolvemos a formação de todos os profissionais da educação, principalmente os profissionais ligados à educação infantil. A gente fala muito diretamente ligado a esse público, né? Realizamos encontros, cursos, palestras para professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos, enfim. O nosso intuito é pensar uma educação infantil num contexto aí da arte, num contexto de uma sensibilidade. E quando a gente diz isso, a gente pensa de uma forma global, né?
uma forma holística, uma forma circular, né, a essa educação. Por isso, todos os profissionais estão envolvidos, porque todos são educadores, tá certo? Então, conforme for, vocês podem olhar nos nossos destaques também, que a gente fala um pouquinho sobre a gente. Tem lá também todas as informações de lives, né, de encontros e de cursos que já demos. Essa live vai ficar gravada no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube, bem como todas as lives anteriores já estão gravadas lá. Então, assim, quem ainda não viu, dá uma passadinha lá, tem temas muito interessantes, convidadas incríveis que a gente busca ter aqui, porque afinal de contas, a gente pensa uma educação infantil que entrelaça teoria e prática. E nós reconhecemos a importância da teoria e reconhecemos a importância da prática. Elas só caminham juntas, né? Não tem essa separação entre teoria e prática. Então, a gente traz sempre profissionais que estão muito ligados aos estudos da infância, mas também tem suas práticas envolvidas com o trabalho propriamente dito da infância. E falando isso, hoje nós vamos trazer uma parceira nossa de trabalho, a Juliana Santos, que é pedagoga, né? Ela tem formação, especialização também em orientação educacional, em supervisão escolar. É uma pessoa que é uma apaixonada, né, pela educação infantil, vocês vão ver isso, vocês vão conhecer a Juliana Santos e ela vai conversar com a gente um pouco sobre a questão da gestão escolar e de acordo com o que a gente traz como estudo, a gestão escolar, ela é bem ampla, né? Então, a gente tem que pensar uma escola como um todo, a responsabilidade do gestor escolar, o quanto ela é grande e importante. Áurea, o nosso canal do YouTube é só colocar Abaetê Círculos de Formação, tá bom? Você vai encontrar com tranquilidade lá. Bom, dito tudo isso, eu vou chamar a nossa querida Juliana para a gente começar o nosso bate-papo sobre gestão escolar, tá bom? Vamos lá. Eu sei que ela já está por aí. Olha que menina linda que acabou de chegar! É a nossa querida Juliana, Juju para os íntimos. Né? Olá, Tudo bom, Juliana? tudo Muito, muito bom? feliz que você está aqui conosco. Imensamente. Coração assim batendo forte. Estou muito Não fala nem feliz. coração batendo forte, não, porque isso aqui tá tu. Nossa, é uma alegria estar aqui. Quando eu recebi o convite por vocês, eu assim, aceitei no estalo, depois eu aceitei. Ai, meu Deus, agora vamos seguir, né? Mas estamos aqui, é uma alegria muito grande estar com vocês do Abaetê, que são minhas parceiras aí, né, no trabalho, mas na vida também, são amigas aí muito especiais para mim. E falar de educação e educação infantil é a minha paixão. E eu espero contribuir, compartilhar aqui com vocês algumas das nossas ideias, algumas das nossas expectativas aí para esse ano de 2021 em relação à educação. Com certeza, eu tenho a menor dúvida de que esse bate-papo vai ser muito importante, né? Até porque quando a gente fala assim sobre educação, e a gente vai focar muito na questão do pedagógico em geral, e nessa importância, porque realmente é o mais importante, é a mola mestra, né? Mas a gestão, ela envolve muitos outros fatores, e é preciso que tudo esteja muito bem entrelaçado, né? Porque uma coisa não vai andar sem a outra, não é isso? Então, por isso, a gente está no início desculpa, a gente está em quase meados de janeiro, né? E logo, logo, de uma forma ou de outra, né? Diante de toda essa situação atual em que a gente ainda está vivendo, mas de uma forma ou de outra, o ano letivo irá começar e nós precisamos pensar como é
esse início, né? Como é tradicionalmente esse início, mas como ele é nesse momento também. Então, isso tudo a gente resolveu trazer para a nossa conversa aqui, porque estamos vivendo uma realidade muito diferente, mas ao mesmo tempo uma realidade também diferente de 2020, né, gente? Porque 2020 a pandemia nos pegou de repente, a gente estava iniciando um ano letivo e, enfim, tentamos nos adaptar, todos nós, professores, coordenadores, gestores, para a situação, né, no ano de 2020 em relação à educação. E em 2021 a gente já está nessa situação. Então, assim, nós já conhecemos essa situação, a gente ainda está, sim, num momento de cuidados, precisamos ainda nos cuidar. Infelizmente, os casos estão aumentando cada vez mais, né? A gente teve uma situação mais para o final de 2020 em que a situação estava mais amenizada, a gente teve uma esperança de que essas coisas iam diminuir, mas a gente tem que entender que algumas pessoas talvez ainda não se sintonizaram. A gente tem gente irresponsável sim, né, no meio dessa pandemia toda, e a irresponsabilidade de alguns acaba atingindo a todos nós, né? E aí, nesse sentido, a gente está vivendo a situação que estamos vivendo agora, mas já sabendo disso desde o início do ano, então a gente já está aí com os nossos planejamentos em andamento. Claro que não é só irresponsabilidade, né? Existem outros fatores que também influenciam, né? Então, assim, a gente tem uma grande parte de irresponsabilidade e a gente tem uma outra parte de uma necessidade, talvez, enfim, de funcionamento da vida, da cidade, do comércio, de todo o funcionamento mesmo, né? Que pode também estar causando. Bom, enfim, vivemos isso, acreditamos que a vacina está chegando e a gente vai melhorar disso aí, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai passar. Vai passar. Está passando, assim, né? Está passando. Se a gente for pensar e olhar para trás e olhar a caminhada, é muito bom chegar em janeiro, em 13 de janeiro de 2021, porque o nosso desespero, né, em março, em abril, foi assim, meu Deus, a cada dia a gente, tô viva, tô viva. É isso. E assim, é muito bom olhar para trás e ver o quanto a gente caminhou, o quanto a gente aprendeu e o quanto desse conhecimento hoje vai nos ajudar a conduzir essa caminhada daqui para frente. Né? Sem esse conhecimento, sem isso que a gente viveu, sem essa história, sem essa experiência toda, nós não seríamos quem somos hoje. Né? Então, eu acredito muito nisso. Acredito que todo esse aprendizado, ele teve, sim, o seu lugar na nossa vida e a partir, né, dessa experiência aí com pandemia, nós não seremos mais os mesmos, nós não somos mais os mesmos, né? E é isso, e é continuar vivendo com consciência, com responsabilidade, nos assumindo, né, enquanto profissionais, mas enquanto cidadãos também, né, cada um com sua responsabilidade para que a gente consiga ter uma vida melhor, né, viver melhor com bem-estar. É isso aí, Ju. Bom, e aí, então, vamos começar o nosso assunto diretamente, né? Por que convidar a Juliana Santos para conversar conosco sobre gestão escolar? Bem, essa resposta ela mesma vai dar, porque a primeira coisa que eu acho que é interessante e a gente gosta muito de saber, a gente acredita o quanto é importante nós narrarmos a nossa trajetória de formação. Então a gente gostaria muito que você contasse para a gente um pouquinho dessa sua história com a educação, né? Juliana, em linhas gerais, Juliana começou como estagiária até chegar à gestão escolar, passando por uma superintendência de educação infantil dentro de uma secretaria de educação, ou seja, experiência e prática e estudo e teoria que não falta para essa profissional. Conta um pouquinho pra gente, então, sobre essa sua trajetória. Mas assim, é uma história que é a minha história, né? Então, quando a gente olha para a nossa história, a gente tem um afeto e um sentimento de gratidão muito bom
ao olhar para trás e ver o quanto Deus é bondoso com a gente, com a nossa história e com os pares que se apresentam durante a nossa vida, né? E eu sempre, a minha história com a educação, ela vem desde a igreja. Eu sempre, eu sou de lar cristão, então na igreja eu sempre fui professora de escola bíblica dominical. Então eu sempre ali eu já via que eu tinha uma quedinha para a educação, né? E a partir dali eu me formei e tudo mais no segundo grau e resolvi fazer o curso normal superior. Fiz o curso normal superior e aí a gente precisa trabalhar. A gente estuda, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa comprar livros, né, gente? A gente precisa comprar livros. E aí, nesse momento, estudando lá no normal superior, tendo muitas colegas que estão aqui, que estudaram comigo e que representam muito também na minha vida profissional, passaram pelo normal superior. E aí eu trabalhei como auxiliar, como estagiária na prefeitura de Macaé, numa escola que eu tô até hoje. Claro que eu saí e voltei, mas o Juventino Pacheco, que é uma escola municipal em Macaé, e comecei como estagiária lá, novinha, acho que com 20 anos, e meio que inexperiente mesmo, com aquelas concepções de pré-escola, como se eu estivesse preparando alguém para algum lugar. E também fui auxiliar, nesse mesmo período, eu fui auxiliar de uma escola privada aqui em Macaé. E era auxiliar de turma de maternal 1. Nossa, então assim, as pessoas me olhavam e aí falavam, ela é a mãezinha do maternal 1. E eu falei, não, eu não sou mãe. Eu não sou mãe, eu sou professora. Nesse momento eu sou estagiária, auxiliar, mas me viam como a mãezinha. E aí, com o tempo, a gente vai mostrando, né, a nossa potência no trabalho, por que estamos ali, enfim. E aí fui estagiária no Juventino, fui auxiliar em escola privada, e aí tive a oportunidade de ser professora contratada, porque aí não vinha concurso, né, gente? Eu falei, meu Deus do céu, vem contrato. Então, eu entrei num processo de contratação também do município, fiz lá todo o processo, fui aprovada, e lá estava eu novamente nessa mesma escola, né, lá no Juventino Pacheco, atuando agora como professora contratada. E foi muito bacana porque o acolhimento das colegas, né, sempre foi muito real, e assim, a gestão também, desde a época lá da Dona Neuza, sempre me apoiando e me incentivando muito. Né? Nesse período de professora contratada, eu também passei por uma escola de horário integral, que foi lá na fronteira com Jane. Verinha está até aqui assistindo a live, e foi um momento também de muito aprendizado para mim, porque assim, a gente atuar numa escola de educação infantil de horário parcial, a gente tem uma realidade. Quando a gente vai atuar numa escola de horário integral, né, e aí todas as duas escolas são escolas, né, de periferia, então, assim, são realidades, assim, que precisam muito da nossa sensibilidade na atuação. Então, eu estive lá no Maria Cecília, no EMEI Maria Cecília, era professora do turno da tarde. Na época, a gente ainda estava quebrando aquela coisa de manhã é o pedagógico e à tarde é o cuidado. Foram todos esses processos que a gente foi vivenciando e vivendo com a rede também, porque a rede municipal foi estudando e aí foi amadurecendo e consolidando suas concepções sobre educação infantil. Então, passei por professora contratada, veio concurso, e aí assumi como professora, voltei para o Juventino Pacheco, e aí, pouco tempo eu fiquei atuando como professora regente, né, após o concurso, e aí logo recebi o convite para atuar na orientação dos professores, né? Aí comecei a atuar como PO, que é a professora orientadora, e aí tô lá até hoje, entre idas e vindas, no sentido de que também nesse mesmo concurso eu fiz a prova para orientadora pedagógica, fiz uma prova de manhã e uma prova à tarde, e aí passei também, só que primeiro fui chamada para professora, depois fui chamada para orientadora. E aí em janeiro de 2012 eu fui chamada como orientadora pedagógica. E aí?
como é que faz? Professora, como que vou conciliar aí, né, essas duas matrículas e tudo mais. E aí recebi um convite da equipe da época para assumir a coordenação de campo, pedagógica de campo. E para mim, assim, foi um período muito difícil, porque eu ia me descobrir como orientadora, assim, sabe? Mas no Juventina eu era, mas uma orientadora de rede, porque o Juventina era uma escola pequena. E aí, quando eu assumi essa função como orientadora da rede, você vai para muitas realidades. Aí você vai assumir 8 escolas, e aí você percebe que uma escola pequenininha tem uma realidade, que uma escola com 28 turmas tem outra, e que uma escola central tem uma realidade, que uma escola na periferia tem outra, e o quanto é possível, sim, você ter um trabalho um trabalho que chegue a todas com igualdade, porque vai da seriedade de quem está à frente, de quem está conduzindo. Então, para mim, a coordenação de campo foi um divisor de águas, eu aprendi muito. Eu sempre fui muito tímida, sempre muito calada, e queria falar, mas não conseguia. Ainda sou, mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades. E aí a coordenação de campo me trouxe isso, sabe? Me posicionar, né? Estudar mais ainda para defender as minhas concepções, o que eu acredito, a defender, sabe, o direito da criança. Então, um marco, um divisor de águas na minha vida, com certeza, foi esse período aí que eu assumi a matrícula de OP e fui para a rede. E Ju vai para a rede. E aí, assim, nessa experiência com a rede, coordenação de campo, entre uma gestão e outra, recebi o convite para ser coordenadora geral na Superintendência de Educação Infantil em 2017, ao lado da Mari, que também está aqui. E aí, Mari estava grávida, entrou de licença maternidade. E aí, como é que faz, né? Na verdade, éramos eu e Fabiana Najib, as coordenadoras, né? Nós éramos coordenadoras gerais aí da superintendência, estávamos ao lado da Mari. E eu e Fabi assumimos aí a gestão nesse período que Mari estava de licença maternidade, com muito medo, com muito receio, mas foi maravilhoso também, foi outro divisor de águas na minha vida profissional, porque eu aprendi muito, e aí a gente aprende tudo, né? Porque, assim, o orientador pedagógico, ele foca muito na gestão pedagógica. E aí, nessa oportunidade de estar, né, à frente da superintendência durante esses 6 meses com a Fabi, na ausência da Mari, me fez olhar muito para a gestão de pessoas, me fez olhar muito para a gestão administrativa, que, querendo ou não, faz a engrenagem rodar também. Então, foi uma experiência também, assim, muito importante na minha trajetória. E hoje, né, eu estou entre CEMED e Juventino. Então, eu estou como OP, né, lá na CEMED, na Educação Infantil, e estou no Juventino Pacheco como professora orientadora. As coisas estão ainda em processos de mudança, mas atualmente essa é a minha condição, continuo coordenadora pedagógica e professora orientadora de uma escola de educação infantil, com muito orgulho. É uma linda trajetória, Ju, e assim, olha só a experiência que você foi ganhando, é incrível, sabe? Você conseguir passar por todo esse caminho e num processo em que a própria educação infantil também passava por um processo, né? A legislação da educação infantil, as práticas, o que estava sendo pensado, né? Como essa educação infantil vai se configurando, né? A partir da diretriz curricular nacional para a educação infantil em 2009, né? O que vem daí, sabe? Essa importância e esse cuidado. Você até falou da história da mãezinha, e é interessante porque é justamente no processo que vai se deixar muito claro o quanto esses aspectos, né, do cuidar e do educar são indissociáveis, mas que são feitos por um profissional, o professor, e não uma cuidadora
professora, ou uma mãezinha, ou uma tiazinha, né? E quanto isso significa a valorização desse profissional e o quanto a gente preza por isso, né? Então, tanto quanto essa rede que, né, a rede municipal de educação de Macaé que você trabalha, quanto algumas outras redes também, quer dizer, todas as redes passaram por essa transição e algumas outras também levaram isso a sério a ponto de cuidar dessa mudança. O quanto isso é importante, né? De cuidar dessa mudança mesmo. E Carlinha, a gente está aqui me lembrando, Ju, foi gestora do Cândido da Maria também. Eu falei, é verdade. Exatamente. Exatamente. Você foi gestora também. Conta aí pro pessoal. Nesse período na superintendência, né, de educação infantil, eu tive a oportunidade de assumir a gestão ali do Cândido da Maria, também que é uma escola de educação infantil. E foram 6 meses, eu costumo dizer que foi tipo era JK 55, só que o meu foi em 6 meses. E aí foi um tempo de muito aprendizado para a vida. Eu digo que o Cândido da Maria foi também outro divisor de águas na minha vida, porque cresci muito como pessoa, porque os desafios que a gente encontra à frente, né, de um grupo, na gestão de um grupo, eles são reais. Então, a experiência do Cândido da Maria, embora tenha sido por 6 meses, foi uma experiência marcante na minha vida. Sou grata a todo o aprendizado que obtive ali, as pessoas que encontrei ali, né, e a tudo que vivi. Assim, sou a Juliana que sou hoje, também tenho um pouco de Cândido da Maria. Então, gratidão por essa história lá à frente do Cândido. E ali no Cândido, Cristiane também está aqui, né? Cristiane do Terezinha, de uma escola municipal. São diretoras e parceiras que me ajudaram muito também nesses 6 meses, porque é uma orientadora pedagógica assumindo uma gestão. Então, como é que é administrativo? Como é que é financeiro? Como que faz esse negócio? Como que administra? E se você não tem parceria, se você não tem pares, né? Você não consegue caminhar, porque ninguém caminha sozinho. Então, assim, eu sou grata, assim, por todo o apoio que eu tive, tanto das colegas, quanto da liderança da gestão da Superintendência de Educação Infantil, porque foi uma experiência muito importante para mim, assim. E isso tudo, Ju, fez você aprender a valorizar cada dimensão da gestão, né? Então, assim, isso é muito interessante, porque o que acontece, gente? A gente, tanto o professor, o coordenador pedagógico, tem um foco específico, né? O diretor escolar, ele precisa conhecer de tudo, né? Então, assim, esse gestor escolar é a pessoa que tem que pensar em todas as dimensões da gestão para que essa engrenagem funcione. Porque para que o pedagógico esteja bem, precisa do suporte dessa gestão administrativa, precisa ter uma boa gestão financeira, né? A gente precisa pensar... Exato, a gente precisa pensar nessa gestão de pessoas, né? Como é lidar com tantas pessoas tão diferentes, com sonhos diferentes, com ideias diferentes, né? E como é lidar com isso tudo. Então, assim, uma coisa que a gente veio falando, até essa semana a gente focou bastante, são nessas dimensões da gestão, né? Que a gente focou em 5 dimensões ali que resumem um pouco do trabalho do gestor, né? Então, assim, a gestão administrativa, né? A gestão financeira, a gestão de pessoas, a gestão pedagógica, né? E a gestão do tempo, né? Aí nisso tudo não é só isso não, tá, gente? Tem mais coisa por aí. Você tem que pensar na comunicação, né? Quando você fala da gestão de pessoas, você pensa, por exemplo, na comunicação. Como a comunicação acontece dentro desse espaço da escola e da escola com as secretarias, com os responsáveis, com a comunidade em geral. Isso tudo é da necessidade do gestor cuidar, gente. E, assim, é preciso ter uma responsabilidade e um cuidado com tudo isso que
gente, não dá para não pensar em cada coisa. Não, e a Juliana, é um dos pontos também que a gente convidou a Juliana, além de conhecer esse excelente trabalho dela, a gente tem um carinho muito grande, eu também tenho a oportunidade de trabalhar com a Juliana realmente na Prefeitura de Macaé, e conheço a organização dela, né? Como a Juliana pensa todas essas coisas, mesmo quando, antes dela estar na gestão escolar do Cândida Maria, que ela ficou por algum tempo, antes disso, ela já tinha esse olhar holístico ali, pensando em tudo, a partir da sua experiência pedagógica, já com o entendimento de que, para que o pedagógico funcionasse muito, muito bem, né, era preciso pensar em todas essas questões ali. Isso é pensar na qualidade da educação, né? Então, fala um pouquinho aí sobre isso. É porque quando a gente fala em gestão escolar, não tem como a gente não falar de gestão só. Porque, assim, essa habilidade de gerir, né, ela é... A gente pode ir aperfeiçoando essa habilidade, né, conforme a necessidade que a vida vai nos apresentando. Então, assim, eu particularmente sempre fui muito organizada. Então, eu sempre gostei de ter as coisas muito bem organizadas, né, meio metódica até em algumas situações. Mas, por exemplo, até como auxiliar de ensino lá, como estagiária, eu precisava gerir ali as minhas atribuições. Eu tinha as minhas atribuições enquanto auxiliar. Então, eu precisava me organizar, né? E distribuir tudo aquilo ali na minha organização do tempo. Como professora, da mesma forma. Bom, eu tenho essas atribuições aqui. Eu tenho um grupo de crianças para gerir. Então, como é que eu faço? Como é que eu organizo o meu tempo? Como que eu organizo o meu planejamento para dar conta aí dessa gestão de pessoas? Porque não deixa de ser, porque a gente está ali com crianças, né? Também com pais, com famílias, com uma liderança, que é a gestão da escola, e os demais profissionais, que são os seus pares, as outras categorias que circulam ali na escola. E como professora orientadora, da mesma forma, você acaba gerindo o pedagógico aí, junto a toda a equipe gestora, que tem os olhares mais amplos, que tem a gestão administrativa, que vai dar conta aí de falar assim, olha, Ju, faz o levantamento, eu enquanto, né, na gestão pedagógica, faz um levantamento aí para o início do ano, do que vocês necessitam de material didático. Então, quem faz esse levantamento, quem sabe da necessidade do material didático, é quem está ali vivendo exatamente nesse chão, né, com o professor, sabe do que vai precisar, o que vai pensar para o projeto institucional e o que vai ser necessário utilizar. E aí se passa por uma gestão administrativa que vai ser viabilizada pelo financeiro, que aí vai ser levado para o conselho escolar, e o conselho escolar vai ver, bom, por que vocês estão pedindo tantas folhas A4, A3, daquela folha grandona, né? Porque a gente quer lá tapetes para as crianças pintarem. Então, a gente precisa dessa argumentação pedagógica junto ao financeiro para que haja essa comunicação e as coisas fluam dentro da escola. Porque não adianta um gestor pensar, não, a escola vai precisar de papel, caneta, tesoura e cola. Não, cada ano a gente precisa de uma coisa diferente, porque a escola ela é movimentada pelos projetos, né, institucional. Então, tudo isso vai demandar um olhar novo a cada ano, a cada situação, a cada contexto. Então, pensar sobre tudo isso, sobre a gestão pedagógica, sobre os recursos que são viabilizados na gestão financeira, são essenciais por toda a equipe gestora. E algo que me fez repensar muito e valorizar, como você colocou quando eu assumi o Cândida Maria na gestão, foi de valorizar essas dimensões da gestão. Porque, assim, não há ninguém mais importante entre essas cinco, a gestão administrativa, pedagógica, financeira, todas ali, elas estão de igual valor, porque sem elas a escola não anda. Então, assim, a gente precisa ter bem, que elas se articulem bem no desenvolvimento do trabalho, para que o direito da criança, de fato, seja garantido no dia a dia da escola. Então, a gestão administrativa, ela é muito importante. Uma escola precisa ser organizada em toda a sua parte de registro, documentamento
mental, né? Mental. Precisa ser organizada, precisa ser acolhedora. Então, assim, a gente costuma dizer, né, que a escola, você precisa chegar na escola e essa escola precisa comunicar e revelar as suas concepções. Isso precisa ser pensado junto com o pedagógico, né, mas também precisa ser viabilizado pelo financeiro. E você precisa trazer as pessoas que circulam naquele espaço para que acreditem nessa proposta, para que consiga fazer com que as paredes revelem tudo aquilo que a gente acredita. Então, assim, uma coisa está ligada na outra. Então, o bom relacionamento na gestão de pessoas é fundamental no cotidiano da escola. E é isso, assim, conseguir articular todas essas dimensões para o trabalho acontecer. Não adianta falar que uma escola não funciona, só funciona se tiver isso ou aquilo. Não, a escola ela funciona bem quando todas essas dimensões circulam em harmonia. Exatamente. A Mariana Açoí até falou que todas essas dimensões ela vem e elas partem desse pedagógico. É muito isso, né? A gente fala o pedagógico, a gente não diz que ele é mais importante, mas que ele é um ponto de partida para todas as necessidades e organizações da escola. Isso é até uma coisa interessante, porque assim, a gente até a Juliana, a experiência maior da Juliana é na rede pública, mas a rede particular, ela também precisa de todos esses movimentos, né? É claro que no particular, normalmente, você tem o dono da escola, em muitos casos, é o próprio dono da escola que também é o gestor escolar, né? Em alguns outros casos não é assim. Existe o dono da escola e existe o gestor escolar, né? Independente disso, essas dimensões precisam ser pensadas e, assim, uma gestão de fato democrática, participativa e de qualidade, ela passa, ainda que na rede privada, por pensar todas essas dimensões de forma coletiva, né? A gente precisa ter muito cuidado com esse lugar que só um decide, porque as pessoas precisam de outras ideias, né? É o coletivo que vai fazer com que as coisas sejam elaboradas de uma melhor forma. Exatamente. E assim, embora a minha experiência no privado tenha sido mínima em relação toda a minha trajetória, eu tive a oportunidade de viver numa escola em que eu vivi um pouco essa questão do democrático, porque existia o princípio da escuta. Então, assim, mesmo que numa concepção até diferente da que eu tenho hoje de educação, mas, assim, existia o movimento de escuta, bom, o que vocês estão precisando, qual é a real necessidade. Existia também a viabilização de cursos, eu não me esqueço, assim, sabe, de investimento no professor. Exatamente, para que eu estudasse, para que eu fosse participar de um congresso, para que eu participasse de um curso com escola privada. Então, assim, isso é bacana, porque essa diferenciação ela não pode existir. Porque o investimento na formação, ele precisa existir, independente de ser público ou privado. Né? Nós estamos falando de educação. E o professor que não estuda, né, não tem. A gente precisa... Não avança, né? Não avança, as coisas não acontecem. Então, a gente precisa de profissionais que estão em constante formação. E cabe, sim, a quem está na liderança, seja do poder público ou seja lá no privado, dar condições, favorecer para que essa formação aconteça. E tudo mais na escola. A gente sabe que tem muitas escolas aí privadas que têm grêmio estudantil, né? No público a gente tem conselhos escolares. Então, assim, as estratégias de escuta e que dá essa possibilidade de ouvir as categorias, de ouvir as famílias, para que se possa realizar um bom trabalho, é essencial para quem quer fazer a diferença na educação. Perfeito, Ju, é exatamente isso. E, assim, partindo disso, até foi ótimo você ter falado da questão da formação do professor, porque o que acontece? E aí, né, da formação de todos os profissionais, né? Agora, essa gestão precisa contar e valorizar tanto as ações que sejam pessoais, né? Porque, sim,
a gente acredita que a formação de cada um está sob a responsabilidade de cada um, no sentido do seu movimento para a formação, né? Mas para isso, a pessoa precisa ter uma oferta, não é isso? Então, assim, tanto as redes públicas quanto as escolas privadas precisam ofertar, tanto nos seus espaços escolares, né? No caso das escolas em geral, tanto as públicas quanto as privadas, no espaço interno da escola, quanto no caso das redes também, a própria rede se organizar para ter uma formação continuada de qualidade para esses profissionais, bem como incentivar esses profissionais que busquem outras formações para além daquilo que está sendo oferecido, né? Isso passa pela valorização do professor. Muita gente fala da valorização do professor e só toca no assunto da remuneração, que sim, precisa ser valorizado e nós defendemos isso, né? Mas essa valorização tem outras dimensões, exato, tem outras dimensões. Uma delas é a formação, né? Quanto mais você se qualifica, mais você se valoriza, né? E uma coisa que eu costumo reforçar bastante das formações que eu faço, né? E aí é uma marca muito do Abaetê também, então a Fabiana também vai por esse caminho, é que a gente acredita numa formação de professores e demais profissionais em que as pessoas estejam vivenciando a sua formação, que as pessoas valorizem o seu processo formativo, a sua narrativa de formação, o quanto isso faz com que eles, né, que todas essas pessoas, elas avancem no sentido de conhecer mais. Não só para acumular conhecimento, mas para que esses conhecimentos de fato lhes toquem, né? Como a gente costuma dizer, para esse conhecimento lhes tocar a alma, né? Então, assim, não é algo só que fica nos cadernos, né? Ou nas apostilas ou nos livros. Os cadernos, as apostilas e os livros são muito importantes, mas aquilo que toca, aquilo que fica em nós, né? Aquilo que nos sensibiliza é a formação que mais faz diferença na nossa prática. E aí, quando a gente vai lá para a nossa prática, seja como diretor escolar, coordenador pedagógico, professor ou auxiliar, enfim, exato. Aquilo é que vai favorecer a nossa mudança de postura. E é a formação, Fabina, a gente fala muito isso pra gente, assim, a formação é ela que nos faz nos atentar para sair daquele botãozinho do automático. Que a gente sai fazendo tudo que todo mundo é acostumado, já habituado, mas a formação que traz esses pontos de reflexão pra gente, lá na prática, lá no chão, com a escola em que a criança faz uma pergunta pra gente, que dá aquela balançada, e aí a gente não, é hora de parar e de rever a minha postura. Então, somente a formação dá essa condição pra gente, é muito bom. E a formação, ela se dá lá no chão da escola como de novo, né? Ela nasce ali, ela sem dúvida. Ali, e ela faz a diferença totalmente ali. Então, assim, sem dúvida. Pensar essas 5 dimensões da gestão escolar é pensar todas elas a favor da aprendizagem do direito da criança. Toda essa articulação dessas 5 dimensões da gestão estão para o direito da criança, para a aprendizagem. As demais coisas são secundárias, né? Mas todas elas estão em prol desse direito aí. Perfeito. E, assim, a gente, pensando nisso, né, isso faz parte de um planejamento, de uma organização, assim, a gente está, como eu disse logo no início, né, a gente está agora em janeiro, muita gente está trabalhando duro nas escolas, tá? Então, assim, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, porque infelizmente a gente vê gente falando cada equívoco, né? Cada desconhecimento sobre o trabalho, sobre a educação. Desconhecimento. Eu quero crer que seja desconhecimento. Que, assim, como se nesse período todo em que as escolas necessitaram fazer um trabalho remoto, né, em função da pandemia,
e que, como eu disse antes, o ano de 2020 foi extremamente diferenciado nesse sentido. E aí, se a gente vai falar especificamente da educação infantil, o desafio foi maior ainda, tem sido maior ainda, porque a gente está falando de crianças muito pequenas, né? Crianças cuja interação, o estar junto, é uma necessidade, assim, todo mundo tem necessidade de estar com o outro. Mas se a gente for pensar nessa primeira formação da criança, nessa primeira infância, isso é essencial, isso é primordial, né? E a gente, nesse desafio, então a gente passou, a gente, que eu digo, todo profissional das escolas públicas e privadas, passamos um ano de 2020 trabalhando muito, né? Trabalhando muito para fazer acontecer algo. Aprendendo, né? E ainda estamos aprendendo, reaprendendo. Testando coisas, né? Experimentando de um jeito, e aí não dava certo. E como é que a gente vai fazer para melhorar? Como é que a gente vai ter maior acesso às crianças e às famílias, enfim. Bom, nesse sentido, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa relação, né? Enfim, de planejar e agora, né? E agora? É bem assim, né? E agora, José? E agora? Como? Vai voltar, e ninguém tem essa resposta, e essa live não vai responder isso aí. Não vai. A gente vai trazer mais perguntas, né, Juliana? Isso. O que a gente precisa pensar é que a educação ela é contínua, ela vai continuar acontecendo, independente do cenário em que vai se apresentar. Então, assim, hoje a gente entrou de férias em dezembro, num sistema de educação com aulas remotas, certo? Então, vamos lá. Nós já temos, sim, muitas orientações a nível de governo federal aí, né? Tem o guia de implementação de protocolo de retorno às atividades presenciais. Isso já está sendo pensado, mas tem data? Não tem. A pandemia ainda acontece. Então, quando vai ser, como vai acontecer, ainda está sendo pensado, ainda está sendo mobilizado entre todos nós, né? Seja lá no governo federal, nas secretarias de educação, enfim. Então, assim, o que eu tenho a dizer sobre isso? A gente precisa planejar, independente, tirar um pouco essa agonia de que, ai meu Deus, vai voltar, não vai voltar, vai voltar, não vai voltar. O que a gente precisa ver todo ano? A gente precisa pensar um calendário, sim. A gente precisa pensar, e aí falando pedagogicamente, um projeto institucional. Nós vivemos um ano de aulas remotas. Nós interagimos com as crianças com base em outra linguagem, né? A linguagem tecnológica ela esteve muito presente aí durante 2020. E a gente, sim, enquanto professores, gestores, percebeu muita coisa. A gente conseguiu observar muita coisa, seja na relação com as crianças, seja na relação com a família. E a gente sabe que um projeto institucional, ele nasce de quê? Ele nasce de uma observação sensível, ele nasce de uma observação daquilo que precisa ser tratado, daquilo que precisa ser olhado com mais carinho, né, no cotidiano da escola. Então, todos nós vivemos um 2020 muito difícil. E aí posso dizer que, mundialmente, nós temos algumas questões que precisam ser olhadas, né? Princípios e valores universais que são muito esquecidos hoje e que precisam ser olhados. Então, por que não pensar um projeto institucional olhando para questões assim, sabe? Olhando o ser humano, olhando o sensível. Então, assim, é hora de planejar questões como essa. Como que você pensou aí o seu projeto institucional para a escola? Né? Como que você tem pensado esse relacionamento com as famílias, com as crianças, com as categorias, com os profissionais que circulam nessa escola? Porque, assim, será que a gente deu mais atenção aos professores pela urgência do trabalho acontecer e a gente esqueceu um pouquinho as outras categorias? Porque é uma oportunidade, a gente passou por uma oportunidade muito grande nesse período de formação. Então, talvez, se eu não conseguir atender muito o meu grupo, as outras categorias, eu posso, talvez, em 2021, ampliar essa rede de formação para essas outras categorias que precisam ser usadas e que estão na mesma angústia que o professor está, e que estão na mesma angústia que muitas famílias estão. Então, assim,
eu penso que precisa ter um movimento de escuta, assim, para todo mundo. Então, o ponto de partida para se pensar 2021 é escutar as pessoas, escutar os envolvidos, avaliar, sabe? Passar por um processo de avaliação, pensar aí, fazer uma avaliação com as famílias, sobre o que eles acharam que foi positivo das ações da escola, o que eles entenderam que foi super bacana, super relevante, o que eles entenderam que precisa melhorar caso esse cenário permaneça em 2021, o que a gente pode melhorar enquanto escola, né? O que você espera da escola do seu filho? Quais são as expectativas? Que sugestões você pensa para contribuir conosco nesse processo em 2021, caso a gente permaneça remotamente, ou se a gente voltar presencialmente, o que a gente pode inserir na nossa proposta presencialmente, que a gente aprendeu aí com essa linguagem tecnológica em 2020, que a gente pode trazer para o presencial, quanta coisa bacana a gente aprendeu, quanta coisa bacana a gente realizou, a gente pode trazer, sim, para a realidade da aula presencial. Então, eu penso que o primeiro movimento é avaliar todo o trabalho, ouvir todo mundo, não ouvir só pai e mãe não, sabe? Ouvir pai, mãe, quem cuida, ouvir professor, ouvir a SE, ouvir a SG, ouvir todo mundo, ouvir a comunidade escolar inteira. Todos têm a dizer, todos têm algo a contribuir. Então, a partir dessa avaliação, sim, vamos sentar, colocar tudo na mesa e aí pensar, bom, temos aí um ano pela frente. Vamos começar levantando as necessidades, e aí, aí a minha sugestão, a minha proposição é pensar um projeto institucional que esteja a serviço de todas essas demandas levantadas na avaliação. Tá? Então, deixa eu pegar minha colinha aqui. Maravilhoso! Acho muito bom. Acho que esse caminho, esse caminho que vem por uma avaliação, e aí a gente vê essa singularidade de cada unidade escolar, né? Das suas necessidades, enfim. Isso é essencial. Um bom gestor tem que cuidar disso, tem que conhecer tudo, sua comunidade, suas crianças, né? O entorno inteiro, tem que saber quais são suas necessidades. Um bom planejamento vem da necessidade, sem dúvida nenhuma. Ele vai dando conta disso, né? Ele vai dando conta disso, porque é super importante para o gestor ter essa escuta, porque senão você faz aquele movimento da gestão vertical, né? Você decide, isso. Você faz tudo. E a gente acredita numa gestão horizontal, dialógica, em que ela vai estar dialogando com os pares, procurando o melhor caminho. Então, eu acredito que com a avaliação em mãos, a gente consegue traçar aí estratégias para um trabalho em 2021, seja ele remoto ou não. Eu acho que foi um tempo aí muito bacana para a gente, enquanto educação, perceber como que anda equivocado a percepção de grande parte das pessoas sobre o papel da escola. A gente precisa formar as famílias, a gente precisa formar a sociedade sobre o papel da escola. Né? A gente precisa falar disso, conversar sobre isso, qual é o papel da escola na vida de um indivíduo. Porque senão a gente fica caindo na escola a conta, né, que não é dela. Então a escola tem sim, a escola tem o seu lugar, ela tem a sua responsabilidade, mas a gente precisa deixar claro qual é o nosso papel na vida de uma criança, né, de um indivíduo, para que ela aí cresça e se desenvolva plenamente. Então, eu penso que um ponto que foi bem bacana e que me marcou e que eu estou levando para a vida sim, calma aí, as pessoas precisam me ouvir mais, eu preciso falar mais da educação, eu preciso falar mais da escola, falar da escola nas rodas de família, sobre o papel da escola, cabe a mim. Se eu, enquanto profissional da educação, não falar, quem vai falar? Quem vai falar o que cabe à escola? Então, por isso que a gente precisa se empoderar do conhecimento. Eu sempre falo isso, né? A gente precisa saber do que está falando. A gente precisa estudar, a gente precisa estudar nossa teoria, mas a gente precisa também buscar respaldo legal, né? Legislação que ampara essa nossa concepção, para que a gente consiga ter abertura e dialogar com quem tiver que dialogar, seja com quem tiver no poder, seja quem estiver na ponta, enfim, a gente precisa ter argumentação sobre o nosso lugar, que é a escola. E ninguém melhor para falar desse lugar do que nós que estamos lá, né?
Exatamente. E aí, falando disso, assim, como segundo ponto, pensando o planejamento para 2021, veio o processo de estudo mesmo, né? Avaliou, levantou os pontos, começa a estudar mesmo o que a gente vai estar precisando dar conta em 2021 frente a esse projeto. Então, vamos lá. Se eu vou trabalhar com o meu grupo lá um projeto ligado a valores universais, a minha leitura enquanto gestor precisa estar ligada a isso, né? Eu preciso tentar pensar estratégias para trazer esses valores universais aí para o contexto da escola de uma maneira e numa linguagem que vai atender o meu grupo, e para isso eu preciso estudar. Da mesma forma, retornando à escola presencialmente, a gente sabe que não vai ser da mesma forma como era. Nós temos protocolos de segurança aí. Então, que protocolos são esses? Quais as orientações que a gente já tem pelo Ministério da Educação? Quais são as orientações que a gente já tem no nosso município? Será que a nossa prefeitura já criou um guia de orientações, um protocolo de retorno? Então, assim, é hora desse gestor parar, pesquisar. Bom, no MEC já tem lá. Nós temos o que eu falei com vocês, que é o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno. O município de Macaé, que eu trabalho, também, Macaé já tem lá o protocolo de retorno das atividades educacionais presenciais. Então, você no seu município, sabe, comece a buscar esse apoio para que você tenha um aparato para as suas ações. Você precisa de um ponto de partida também. Porque, assim, se a gente for pensar, são ações muito ligadas à segurança e saúde. Nós somos da educação. Nós precisamos de parceiros nessa área, certo? Com certeza. A gente precisa começar a se apropriar dessa demanda para que a gente... Bom, meu Deus, eu não sei falar sobre isso. Então, vamos lá, eu preciso de alguém que me ajude, alguém da vigilância sanitária, para falar comigo sobre esses cuidados, sobre esses protocolos que são necessários. Então, assim, é hora da gente começar a pensar essas questões para que quando falem assim, ó, mês que vem estão de volta. E aí todo mundo começa a ficar desesperado. Né? Pega protocolo de retorno, olha para a escola, meu Deus, o nosso espaço não vai dar conta. Não. Isso já é para estar acontecendo. O gestor, ele tem um olhar de antes. Então, olha para a sua escola agora, olha para os seus espaços agora, olha para esses protocolos, para essas necessidades e comece a perceber as mudanças que vão precisar ser feitas. Faça o levantamento estrutural. Todo ano o diretor ele não faz lá o levantamento das necessidades da escola. A gente faz isso, né? Quem é diretor, quem é diretor sabe. Todo ano a gente faz as necessidades estruturais, o que precisa ser feito, as necessidades pedagógicas, o que a gente precisa estudar mais, o que a gente precisa investir mais. Enfim, então, assim, é tempo disso. A gente precisa começar a pensar nessas questões. Tomar ciência, ler, estudar e dialogar para que a gente consiga começar a pensar essas modificações nos espaços da escola, seja no espaço físico e seja mesmo nas relações, seja nas estratégias de interação para que esse conhecimento, para que esses momentos com as crianças aconteçam da melhor forma, seja remotamente, seja presencialmente. É isso aí, Ju. Nossa, que delícia! Só tenho que te agradecer muito por esse compartilhamento aí dessas suas ideias e desses seus estudos, assim, porque é por aí mesmo, Ju. A gente precisa tomar para nós esse conhecimento para que a gente possa planejar melhor. É muita novidade. Sabe, é experimentar, ver o que vai funcionar realmente, é o que a gente precisa. Né? E assim, sabe, Carlinha, é pensar que, assim, vamos lá, período de adaptação. A gente vai ter período de adaptação? A gente vai ter, independente de ser remotamente ou não. Porque, assim, o que é um período de adaptação? Um período de adaptação é um período de transição da criança da casa para onde? Para a escola. Então, calma aí, o formato que a escola está hoje, ele é remoto, mas existe uma rotina escolar que essa criança ela é inserida, ela está passando por um processo de adaptação. E todos,
todos, do maternal, aí a gente está tratando de educação infantil aqui, do maternal ao pré, inclusive o professor, inclusive o ASG, o pessoal de apoio, inclusive o pessoal de secretaria, enfim, todos nós passaremos pelo período de adaptação. Então, quando você fala assim, a gestão de pessoas precisa acontecer com sensibilidade, precisa, porque assim, a gente sabe que 2020 não foi fácil, né? 2021 a gente tem visto aí o quanto as mortes têm crescido e o quanto isso impacta, sim, emocionalmente a gente, né? Então, assim, as pessoas encaram de maneira diferente. Tem gente que conseguiu levar numa boa, tem gente que precisou tomar medicação para controlar a ansiedade e conseguir trabalhar, né? Então, a gente precisa ter sensibilidade para entender e observar esses casos. Porque, assim, muitas vezes o profissional, ele quer realizar, mas ele não consegue, né? Então, assim, a gente precisa ter sensibilidade para reconhecer quando isso acontece e tomar as medidas cabíveis, conversar com esse profissional. Se ele não tiver realmente em condições de trabalhar, ele precisa entrar numa licença, né? Porque, de fato, ele vai continuar trabalhando, né? Ele está trabalhando de uma outra forma, mas ele está trabalhando. Então, se ele não tem condições de trabalhar presencialmente, remotamente, ele também não tem, porque ele precisa dessa interação, ele precisa desse contato, mas isso precisa ser feito de uma maneira leve, cuidadosa, criando esse movimento de empatia, se colocando no lugar do outro. Porque hoje eu posso estar bem, mas a ansiedade amanhã pode tomar conta de mim. E quem vive isso, quem vive essa questão toda da ansiedade, que é o mal do século, sabe que é muito ruim, né? Quem passou, quem tem familiares, pessoas de perto que passaram, não desejam isso para ninguém. Então, ter esse movimento de empatia, fazer essa gestão, realizar essa gestão de pessoas com sensibilidade é essencial para que o trabalho aconteça. É essencial porque, assim, a gente não está lidando, embora a gente esteja numa era em que a tecnologia esteja muito evidente, a gente precise dela, as pessoas não são máquinas. As pessoas estão ali, são humanas e tem sangue correndo na veia e a gente precisa olhar para essas pessoas e olhar com sensibilidade e acolher, né? Com carinho, com respeito, com responsabilidade. Todo mundo sabe que a gente precisa ser responsável com aquilo que nos foi dado. Então, se eu tenho uma turma para gerir, eu preciso ter responsabilidade com essa turma. Se eu tenho um grupo de profissionais a gerir, eu preciso ter responsabilidade e respeito por esse grupo. E eu penso que empatia é a palavra. É se colocar no lugar do outro o tempo todo. É o tempo todo, para que a gente não seja injusto. A gente vai errar, a gente errou, a gente erra, a gente está aqui para isso. Errar, aprender. Esse movimento que é real, faz parte, mas a gente precisa se permitir a sentir o que é estar na pele do outro, né? Se colocar no lugar dessa família sem julgamento de valor, sabe? Ah, porque a família tal não tá me dando, né? A gente ouviu muito isso. Ah, meu Deus, a família não entende, a família não me dá feedback. E aí, assim, como que a gente está... O que a gente está querendo dessa família? A gente está querendo um retorno dessa família como professor? O pai e mãe não é professor, eles não vão dar retorno para a gente que um professor daria em sala de aula. Não vão, eles estão perdidos. Eles estão ali nos ajudando, sendo parceiros, facilitadores na educação infantil da vivência. Então, a oportunidade que a gente tem é de trazer eles para a gente. Olha só, olha a riqueza da educação infantil. Olha como que acontece a educação infantil. E aí, assim, sem juízo de valor, sem dizer que eles não querem, a gente não está lá para saber. A gente tem uma diversidade de famílias muito grande. A gente sabe que o prejuízo social para essas crianças é gigantesco. Porque como você colocou, na educação infantil, nessa janela aí de 0 a 6 anos, a gente precisa muito da interação, né? A gente se faz na relação com o outro, a gente aprende na relação com o outro. Então, esse prejuízo social, ele está aí. Então, como que a gente pode amenizar? A gente pode amenizar com sensibilidade, a gente pode diminuir, trazendo essa família para perto da gente e fazendo o que é possível, sem enlouquecer. Sem enlouquecer. Sem enlouquecer. Eu falo isso, né? Sem enlouquecer. Sem enlouquecer. Tem que ser, né, Ju? Perfeito. Tem um ponto que você falou
que eu quero reforçar, porque, assim, a gente fala pouco, que é a ideia dessa formação da família, né? Dessa formação das pessoas que não são da educação para compreender o que é educação, né? E qual o papel da escola. Eu queria reforçar um pouco isso para que as escolas pensem sobre isso também e estejam lá, de alguma forma, nos seus projetos institucionais, nos seus projetos políticos pedagógicos, né? Dentro da proposta de cada escola, que esteja presente essa formação dessa comunidade, não com o intuito de... nós não estamos falando de formação, dar aulas, mas a gente está falando em cada momento possível ser um momento de ajudar a essas pessoas compreenderem qual é o valor, a necessidade e o papel da escola e da educação na vida de cada criança, né? A gente fala isso muito no âmbito da educação, mas isso tem que extravasar. Já passou do tempo de se extravasar, porque a gente tem visto muitas pessoas falarem da educação sem compreender, da educação e da escola, né? Sem compreender exatamente do que se trata ou trazendo outras situações e outras responsabilidades que, como você mesma diz, não são da escola, né? Então a gente precisa cuidar disso. Se a gente começar, enquanto escola, a assumir responsabilidades que não são nossas, como ficam as nossas responsabilidades, né? Quem é que vai assumir isso? E olha o perigo desse gatilho aí, né? Se eu saio desse lugar, quem é que assume esse lugar? Muito perigoso isso, né? Enfim, mas olha, tá uma delícia a nossa conversa, né? Mas, né? A gente vai ter que dar uma parada, né, da nossa conversa. Por que eu digo parada, né? Porque não é exatamente um encerramento, né, gente? A gente vai continuar conversando, né, com uma série de coisas sobre educação. Aliás, o Abaetê, esse mês de janeiro, tá com essa série aí, pensando a educação infantil, não é isso? Semana que vem, na próxima quarta, às 18 horas também, nós teremos aqui como convidada a Daniele Moura, né, que a gente vai conversar um pouco sobre coordenação pedagógica, e aí a gente vai falar um pouco mais voltada a essa gestão pedagógica mesmo, né? E no dia 27, também numa quarta-feira às 18 horas, nós vamos conversar com o Joyce Machado sobre acolhimento. Porque a gente não podia deixar de falar isso no início do ano, né? A gente vai focar um pouco nessa questão do acolhimento, e desse acolhimento que não é só das crianças, mas acolhimento de todos esses profissionais, que é uma coisa que a gente fala todo ano, sempre, né? Isso faz parte dos nossos planejamentos, mas que esse ano a gente ainda tem uma pandemia no meio do caminho, né? E sabendo em que passo está, a gente tem que falar um pouquinho também sobre isso, né? Então, antes de eu... A minha isso, eu ia falar isso com você. Sobre as expectativas para esse planejamento de 2021, acho que eu tenho tentado pensar em algumas palavras, assim, para estruturar meu pensamento para essas ações do meu planejamento enquanto gestora nesse período de janeiro. Como eu coloquei, primeiro, ouvir, escutar as pessoas. Você vai ouvir o processo de avaliação. Depois, você vai acolher. Você vai acomodar tudo aquilo que você ouviu dentro de você enquanto gestora. Algumas coisas vão doer. Poxa vida, mas eu tentei. Pois é, mas faz parte. Então, acolhe isso dentro de você, acomoda. Depois, estuda. Pega tudo isso, começa a estuda, define em linhas gerais o que você precisa estudar para dar conta daquelas necessidades que foram levantadas nesse seu escutar aí, nesse seu ouvir. Depois que você estudou, você senta para planejar com seus pares. Não planeja sozinha. Planeja com seus pares, porque uma gestão democrática se faz com pares. Então, planeja. Depois que você planejar, age. Vai para a parceria, começa a agir, né? Sai da procrastinação, né? Vai agir.
age com sabedoria, age com cautela, mas não fica parado esperando que alguém diga o que você tem que fazer. A gestora é você. Você tem nas mãos a responsabilidade de, não sei, 100 crianças, 200 crianças, um grupo de funcionários de 50, de 20, eu não sei. Mas você precisa agir, você precisa saber o que fazer, né? Então, assim, se você estudou, se você escutou seus pares, se você passou por todo esse processo, você sabe o que fazer. Tenho certeza disso. E aí, o que o poder federal, o poder, quem está lá acima, né, seja o dono da escola particular, né, seja o governo federal, seja o secretário de educação, o que ele recomendar que você faça, você já tem um chão. E aí, você vai adaptar toda essa orientação que chegar à sua realidade. Mas você já tem um chão para pisar, porque você ouviu o seu grupo, porque você ouviu a sua comunidade. Então, acho que a minha dica, assim, o meu desejo para os gestores que estão aqui, sabe, é esse, assim, ouça, acolha, estude, planeje e trace e estreite parcerias. Age. Porque sozinho, e age, né? E tenha parceiros, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Bom? Ai, perfeito, Ju. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Repete aí, repete aí. Vamos lá. Vamos ouvir, né? Grave aí, gente. Atenção, hein? Vamos lá. Ouça, acolha, planeje. Até eu estou esquecendo. Ouça, acolha, planeje. Estude, planeje. Vamos lá. Isso. Ouça, acolha, estude, planeje e hora de agir. Perfeito. Com parcerias. Entenderam? Tá ótimo, tá ótimo. Já 5 coisas assim importantes, 5 ações importantíssimas, né, para o gestor iniciar aí o seu processo de planejamento. Maravilhoso. Maravilhoso, Juliana. Muito, muito, muito obrigada. Essa contribuição que você está trazendo para a gente, sabe? Assim, eu fui olhando, acompanhando os comentários aqui, tem muita coisa. Além de te chamarem de linda, né? E de competente. Tem muita coisa boa aqui também sendo falada, as pessoas assim, eu não consegui trazendo contribuições. Eu vou olhando, mas não dá para ver detalhes, mas eu percebi o quanto as pessoas interagiram, isso é muito bacana, né? Compreendendo, eu acho que isso o nosso objetivo do Abaetê com as nossas lives é trazer discussões, trazer, assim, fomentar mais perguntas, tá? Eu acho que esse processo é o processo que estimula a formação, que estimula o estudo, a busca, né, do conhecimento, e essa busca de conhecimento, e aí é por isso que eu gostei muito quando você termina essas 5 ações, né? 5 ações, quando você fala no próprio agir, né? Porque é isso, às vezes a gente tem ideias muito boas, mas a gente não vai para o movimento, né? Esperando, com medo. Não acredita na sua potência, né? Exatamente. E a gente precisa ir para o movimento. O movimento é que é vida. Né? Quando a gente fala isso lá para a criança, que a gente vai falar assim, olha, a criança na educação infantil principalmente precisa do movimento, né? Porque através do movimento que ela vai aprender, no sentido de que ela vai lá aproveitar a curiosidade dela para buscar. A gente está falando só de criança não, tá, gente? A gente está falando de ser humano, de sujeitos, né? A gente precisa ir para a ação, para que a gente, de fato, incorpore, né, sinta com o corpo inteiro todas as nossas necessidades e também para que essas ações se efetivem, né? As ações que a gente vai planejar para dar o mais certo possível, mas que se algo no caminho realmente não funcionar bem, tudo bem, a gente reavalia, a gente volta, a gente replaneja. Esse é o caminhar mesmo. E eu queria contar uma coisa para vocês também, antes da gente encerrar. Tá?
Antes de eu fazer o total agradecimento aí à Juliana Santos, eu quero contar uma coisa para vocês, né? O Abaetê está cheio de ideiazinhas e eu e Fabiana fizemos um planejamento para 2021 com algumas ações que são também para agir, sabe, gente? Porque a gente fica cheia de coisa na cabeça e a gente quer... Nossa, a gente quer colocar em prática, é muita coisa. A gente quer colocar em prática mesmo. A gente estava acostumada a fazer cursos presenciais. De repente veio a pandemia e a gente tremeu e falou assim, e agora? E aí foi quando a gente começou com as lives, que foram incríveis, que a gente começou a aprender sobre isso. A gente não quer largar isso nunca mais, tá, gente? Aturem-nos, porque isso é muito bom assim a gente conversar, trocar, veja quanta coisa a gente aprendeu aqui com a fala da Juliana, né, e quanta coisa outras pessoas aprenderam aqui, porque no chat as pessoas estão conversando entre si também, e uma fala, uma dá uma ideia e tal, e isso é ótimo, é isso mesmo que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer ainda esse mês de janeiro? Atenção, atenção, atenção. Além das lives, a gente também vai lançar, né, logo, já, uma jornada de formação. Né? Então, se preparem. Essa primeira jornada de formação do Abaetê vai ser uma jornada gratuita, tá, gente? Que vai acontecer bem no iniciozinho de fevereiro. E a gente vai... O tema dessa jornada gratuita vai ser Planejar é Preciso. Pra gente começar, né, gente? Pra gente começar. Então, fiquem de olho que logo a gente vai abrir inscrições, porque é gratuito, mas a gente tem que fazer através de uma plataforma e tal, porque é um estudo. Serão 2 dias de estudo, tá? E aí a gente vai abrir logo essas vagas. Então, vocês fiquem acompanhando aqui na página do Instagram do Abaetê. Tá? Na página do Facebook também a gente coloca que a gente vai dar todas as informações sobre essa jornada de formação, essa nossa primeira jornada de formação, que isso é uma das ações. E esperem que depois venha um curso. Gente, leva mal não, porque eu e Fabi que nós planejamos uma coisa muito boa para vocês. Vai ser um curso que a gente vai tratar, não vou contar não, vou deixar segredo. Vocês fiquem acompanhando aqui, mas o curso também vai ser em fevereiro, vai ser depois da jornada, tá? O curso vai ser depois da jornada. Agora, prestem atenção, porque o curso vai ser muito... Ele serve para qualquer profissional da educação, tá? Esse curso, mas a gente sente, né, pelo calorzinho desse curso que a gente está aqui preparando para vocês, que para o gestor escolar e para o coordenador pedagógico, nossa, é imperdível, tá? Tô avisando. Mas aí eu não vou contar qual é o curso, não. Isso eu conto depois. Fiquem de olho primeiro nas inscrições da jornada, tá? Jornada de formação, planejar é preciso. Logo a gente vai anunciar as inscrições, tá bom? Juliana... Adoro! Juliana... Olha, muito obrigada, né? Eu espero ao longo desse ano a gente ainda vai se encontrar muito por aqui também, né? Porque tem muitas coisinhas pra gente conversar ainda. Muito obrigada mesmo, né? Obrigada a todas as pessoas que estão aqui participando, acompanhando a gente. Carinho, né? Eu não consegui acompanhar, porque senão eu ia me perder no meu penso, mas eu apoio e recebo aí toda a palavra de carinho, de afeto quanto à minha pessoa, né? E sou grata e estou aí. Sou da educação, estou com vocês para o que precisarem e a gente está aí para trocar, para estar junto, para pensar a educação, para defender a bandeira da nossa educação infantil, para militar por ela e por nossa criança. Eu acho que o nosso papel é esse, né? Defender o direito das nossas crianças e fazer a nossa parte com muita responsabilidade. Eu penso nisso e defendo isso com muito amor. Sou uma apaixonada pela educação infantil e desejo que um pouco dessa paixão contagie vocês também. É isso aí. Seguimos juntas nessa militância pela educação infantil. É isso. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.